Sabe aquele momento que todo pesquisador adora? Aquela faísca? A ideia brilhante que surge. Uma pergunta que simplesmente precisa de uma resposta. Uma hipótese que pode mudar um campo inteiro. Só que entre essa ideia genial e o sucesso, existe um caminho, né? E ele é cheio de armadilhas. A verdade é que muitas ideias incríveis, infelizmente, acabam não sobrevivendo ao primeiro contato com o mundo real. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Olha, essa citação na tela, para mim, resume tudo de uma forma perfeita. Viabilidade não é só um detalhe burocrático, sabe? É o ponto exato onde o sonho encontra a realidade. É o que de fato transforma uma boa ideia em boa ciência. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente pega um conceito que parece super promissor e transforma num projeto que dá para executar? Um projeto que não vai desmoronar na primeira dificuldade prática. A resposta, na verdade, está numa etapa que é crucial, mas que muita gente acaba subestimando. É aqui que o jogo começa a virar. A solução é pensar nessa fase como um verdadeiro ensaio geral. É isso mesmo. Antes da grande estreia, que seria a coleta de dados, é preciso testar absolutamente tudo. Pensa bem, pular essa etapa é a receita para o desastre. Meses de trabalho jogados fora, dados que não servem para nada. Esse ensaio geral, ou seja, testar os instrumentos e procedimentos, é o seu seguro contra o fracasso. E o que eu acho fascinante nesse ponto é essa distinção. Uma coisa é a viabilidade teórica. Você fez a revisão da literatura, viu que a ideia faz sentido, que ela é relevante, ótimo, isso é fundamental. Mas isso é só metade do caminho. A viabilidade prática é o teste de fogo. É se perguntar, eu consigo executar esse plano com o que eu tenho na mão agora? O sucesso depende desse equilíbrio perfeito entre as duas coisas. Então, o que significa na prática testar os instrumentos e procedimentos? A definição é bem clara, é uma verificação completa e, mais importante, honesta. Vai desde checar se aquele equipamento super específico vai estar mesmo disponível na data que você precisa, até ter certeza de que quem vai operar o equipamento sabe o que está fazendo. É uma checagem das próprias habilidades, da equipe e dos recursos do laboratório. E dá uma olhada nesse fluxograma, que ilustra muito bem onde tudo isso se encaixa. A gente vê as 3 grandes fases: planejar, executar e divulgar. E o nosso ensaio geral, o passo número 4, testar instrumentos e procedimentos, está ali, estrategicamente posicionado bem no coração da fase de planejamento. É a ponte que liga a teoria com a prática. Certo. Agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para a parte da logística. Para esse teste funcionar de verdade, tem 3 perguntas que precisam ser respondidas. Quem é que tem que fazer isso? Quando é o melhor momento? E onde isso tudo deve acontecer? E essa tabela resume tudo de um jeito bem direto. Vamos lá. Quem faz? O pesquisador principal. Não tem jeito, é a única pessoa que tem a razão completa do projeto todo. Quando? Logo depois da revisão da literatura. Isso é para não perder tempo testando uma ideia que, na teoria, talvez nem se sustente. E onde? Aqui é interessante. Não é em um lugar só, são 2. Primeiro no escritório, para pensar, planejar, e depois no laboratório ou no campo, para botar a mão na massa e ver se a coisa funciona mesmo. Beleza! Então, como a gente coloca isso em prática? A boa notícia é que a fonte que a gente analisou dá um guia bem claro, um passo a passo para não deixar nada para trás. Vamos ver como executar esse plano de ação. Olha só o processo, dividido em 5 passos que dá para gerenciar. Primeiro, você pega o plano de intenção e para cada item vai anotando tudo o que vai ser preciso. Depois, vem a hora da sinceridade. O que dá para fazer sozinho e onde vai ser preciso pedir ajuda. O passo 4 é essencial, priorizar o que for mais urgente. E por fim, criar um plano de ação de verdade para resolver cada pendência antes que ela vire uma bola de neve. E olha, além desses passos, tem 3 documentos que são a espinha dorsal de qualquer projeto bem organizado e ético. Preparar isso agora, nessa fase de teste, economiza um tempo precioso lá na frente. O formulário de coleta garante que os dados vão ser padronizados. A tabela de dados individuais já organiza tudo desde o comecinho. E o termo de consentimento, claro, é a base ética de toda pesquisa com seres humanos. E aí, a gente chega no momento da verdade. Depois de todo esse trabalho de verificação, como saber se o projeto tem mesmo o sinal verde para seguir em frente? A resposta está numa lista de verificação final, quase como um checklist de pré-voo para o seu avião, que no caso é a pesquisa. E aqui está ela. Essa lista com 12 itens e a confirmação final. Ela cobre tudo, desde os documentos do início, como o arquivo da ideia e o plano de intenção, até as ferramentas para se manter sempre em dia. Tipo uma conta no MindCBI com alertas de novas publicações. Passa por todos os documentos que a gente já viu e ainda garante o alinhamento com a orientação. Ter tudo isso pronto não é só burocracia, gente. É a prova de que o projeto é sólido e está prontinho para decolar.
E para fechar, essa citação aqui é para a gente guardar. A pressa é a maior inimiga da boa ciência. Só se deve avançar, só se deve começar a escrever o projeto quando existir a certeza absoluta de que a ideia não só funciona no papel, mas que ela vai funcionar no mundo real. E assim a gente encerra essa análise. A pergunta que fica, voltando para a nossa analogia lá do começo, é uma reflexão para todo mundo que está nesse caminho. A pesquisa em questão, ela está realmente pronta para o seu ensaio geral? A resposta honesta para essa pergunta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.